Boa tarde, gente. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou dar continuidade às características da matéria, tá? Então, recapitulando um pouquinho do que a gente estava vendo, nós estávamos falando dos fenômenos físicos, que são aqueles que não alteram a composição química da matéria. Por exemplo, um papel amassado, um vidro quebrado, são exemplos de fenômenos físicos que ocorrem com a matéria. Mas existem também os fenômenos químicos, que é quando ocorre alteração na composição química da matéria e forma uma ou mais substâncias. Por exemplo, combustão de papel, a decomposição do lixo, a fotossíntese, quando envolve calor, transformação química da matéria, é um fenômeno químico, ok? E agora a parte que eu mais gosto, os estados físicos. Sim, nós temos alguns estados físicos. Por exemplo, se a gente lembrar da água, a água ela pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso. E para cada uma delas, as moléculas vão agir de uma forma diferente, tá? Vamos lá. No sólido, vamos pensar em um cubo de gelo. Lá, as moléculas estão próximas e a forma e o volume desse cubo, eles são fixos e não sofrem compressão, tá? Ele no estado sólido, a forma e o volume deles são fixos e as moléculas estão bem próximas, certo? No líquido, as moléculas, ela tem uma certa liberdade, as moléculas já têm um grau de agitação maior e tem uma certa liberdade, ela adquire a forma do recipiente e o volume é constante. Só você pensar em uma água com um copo com água, ela tá de acordo com a forma do recipiente, que seria o copo, e o volume dela é constante, não diminui nem aumentou. E o grau da liberdade entre as moléculas é um pouco maior do que o do sólido. Já no gasoso, essas moléculas, elas são praticamente livres. Ela tem movimento total, tá? Ela vai ter a forma do recipiente e o volume vai depender da pressão que ocorre. E aqui nesse estado gasoso, pode ser comprimido ou expandida. Aqui a gente pensa em um gás, ou água em forma de gás, vapor. E aí ela pode ser comprimida e expandida. Ela vai assumir a forma do recipiente, o volume vai depender da pressão e as moléculas estão livres, né? Mais livres que em relação ao líquido e sólido. E aí nós vamos relembrar as passagens de um estado para o outro. Bem simples, isso aqui é só revisão, tá? Então, se eu estou em uma situação que eu tenho um sólido, por exemplo, o cubo de gelo, e ele passa diretamente do sólido para o gasoso, na verdade, para o gasoso teria que ser outro exemplo. Se ele passa do sólido para o líquido, nós teríamos o quê? Uma fusão, tá? Eu vou explicando letrinha por letrinha para que eu não possa me perder. Vamos lá. Primeiro, nós temos a seguinte situação. A letra A é uma situação em que passa do sólido para o gasoso diretamente. Onde é que acontece essa situação? Primeiro, nós vemos que esse estado, essa mudança de estado é chamada de sublimação, tanto do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido. Ela é chamada de sublimação. Um exemplo disso é a naftalina, aquelas pedrinhas que a gente coloca no guarda-roupa para dar um cheirinho. E lá, ela é uma pedrinha assim. E você coloca no guarda-roupa e ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Então, acontece uma sublimação, tá? Do sólido para o líquido, acontece o processo de fusão, que é justamente o que eu estava falando antes, que é o gelo derretido. Então, é uma pedrinha de gelo, ele derrete e vai direto para o estado líquido. Então, nós temos um processo chamado de fusão. Se eu tiver líquido, um copo de água líquido, e eu ferver essa água, ela passa do líquido para o gasoso. Então, nós temos um processo de vaporização. Só que dentro do processo de vaporização, eu tenho 3 tipos de vaporização. A chamada ebulição, evaporação e calefação. Cada uma delas vai depender da rapidez que seria para passar do processo de líquido para o gasoso. Por exemplo, na ebulição, que é o que eu falei, a água fervendo.
é quando ela atingir o quê? O ponto de ebulição dela, que seria 100 graus Celsius. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Na vaporização, esse processo ocorre mais lentamente. Por exemplo, a roupa que está lá molhada, eu vou deixar no varal secando. A água vai evaporar de uma forma bem mais lenta. Então, é chamada de evaporação. E na calefação, ela é instantânea. Por exemplo, eu pego a frigideira bem quente e deixo cair uma gotinha de água. Ela passa do processo líquido para o gasoso instantaneamente. Então, ela é chamada de calefação, tá? Aqui na letrinha D, eu tô no estado líquido e vou para o estado sólido. Bem simples, solidificação. O gelo se formando no congelador. E por último, também bem simples, eu tenho do estado gasoso para o estado líquido, condensação. E eu coloquei aqui a chuva, que é o processo do ciclo da água, né? A água, ela evapora, se condensa, forma nuvem e ocorre a precipitação, que é, no caso, a chuva. Ok? Bem simples, só as passagens dos estados físicos, do sólido, do líquido e o gasoso, tá? Bem simples. E aí, eu achei importante trazer esse gráfico para vocês, que ele é bem comum, assim, em prova, em interpretação, e a gente pode tirar algumas informações dele, tá? O que acontece? Imagine aqui um material em que ele vai do sólido para o gasoso em um determinado tempo de 20 minutos, tá? Um intervalo de tempo de 20 minutos. E aí, a gente pode encontrar aqui, ó, um PF, um PE, e eu quero explicar para vocês o que acontece. Inicialmente, aqui, ó, no tempo zero, que seria o tempo zero, o material, ele se encontra sólido, a menos de 20 graus Celsius, tá? E aí, vamos pensar em um cubinho de gelo. E o cubinho de gelo tá aqui na geladeirinha, menos 20 graus Celsius, e ele tá no estado sólido. E aí, eu peguei esse cubinho de gelo e coloquei na mesa. E aí, essa temperatura dele foi aumentando de 20 graus até 0 graus, aqui é o nosso zero, tá? 0 graus Celsius. E durante o intervalo aqui tá em 0, chegou em 4 minutos. Em 4 minutos, aconteceu o quê? Ele tá aumentando a temperatura dele. Ele tava em 20 e foi para 0. E em 0, ele vai entrar no processo de ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, que é justamente esse intervalo de 4 minutos a 8 minutos que está constante. Ele está passando do estado sólido para o estado líquido. E aí, ele chega no estado líquido em 8 minutos. E aí, eu pego esse líquido e vou aumentando mais ainda a temperatura dele, até chegar a graus Celsius. E todo esse tempo aqui, ó, ele está em estado líquido. Essa reta aqui está em estado líquido. E aí, no minuto 12, ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Se ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius, ele entra no ponto de ebulição. E aí, durante essa constante aqui, a reta constante, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, porque ele atingiu o ponto de ebulição dele, tá? Quando ele tá nesse processo, ele chega no minuto 16. E a partir daqui, vai acontecer a ebulição. E ele vai passar para o estado gasoso. O que é importante saber disso aqui? Que o material, ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. E aqui ele conseguiu passar pelos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? É bem simples, mas é importante que vocês entendam esses pontos, porque pode ser que na prova você fique um pouquinho difícil de entender. Entenda que as diagonais é o processo em que vai aumentando a temperatura em relação ao tempo. Quando chega aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição, é justamente os processos em que ocorre a fusão e a vaporização, tá? E ele passa do sólido para o líquido e aqui do líquido para o gasoso, ok? Bem simples. A gente viu os 3 estados mais comuns, que é o sólido, líquido e gasoso. Mas existe um 4º estado, que é o chamado de plasma, tá? E eu coloquei só algumas características desse estado. Ele não tem forma nem volume fixos, a densidade é menor do que a dos gases e ele é formado por íons e elétrons. É mais difícil de se encontrar, é mais raro, mas possível, tá? Então, eu trouxe essas características para vocês. E o último assunto, só para
terminar com chave de ouro aqui, a gente vai falar um pouquinho de massa, volume e densidade. A massa é o quê? A quantidade de matéria. Volume, tudo aquilo que está ocupando o espaço. E a densidade é justamente a razão entre a massa e o volume. E nós chegamos aqui, ó, na nossa fórmula básica. Densidade é massa dividido por volume. A massa, ela pode ser utilizada aqui na fórmula gramas ou quilogramas. E quilogramas. E o volume, ml ou litros. Mas se eu estiver calculando com a massa em gramas, obrigatoriamente o meu volume é ml. Se eu estiver calculando a minha massa em quilograma, obrigatoriamente o meu volume tem que ser em litros. Porque o que é que pode acontecer? A massa vir em gramas e o volume vir em litros. Aí você vai lá, divide e coloca. Aí você vai estar errando, tá? A relação é gramas por ml ou quilogramas por litros. E o que é que acontece? Todas as substâncias, elas vão ter uma massa diferente, um volume diferente, e então ela vai ter uma densidade diferente. Então, cada substância possui uma densidade. Eu tentei passar assim da forma mais simples, mas esse assunto é bem simples, então eu quero que vocês detenham a atenção com relação às características de mudança dos estados, a atenção nas transformações da densidade é importante, porque são questões simples, mas é importante deter atenção e atenção nos gráficos, porque pode vir questões de interpretação de gráfico, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Até a próxima.